Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Ler o Mundo. Perguntinha, já fez sua resolução de 2025? Pois é um assunto espinhento, né? Tem gente que fica chateado porque sente que isso não faz sentido, ou então que é muita pressão pensar nos próximos 12 meses, mas para mim sempre foi muito importante planejar esse período que vem depois do final do ano, né? Porque eu quero me transformar, eu quero crescer, eu acredito que se você está aqui, você também. Eu vou falar de um hábito que veio de uma resolução e hoje é uma realidade, e que se você estiver tentando incluir ele aí nos seus próximos meses, eu tenho umas dicas que podem ser úteis, né? Esse hábito é ler. Ler para mim sempre foi muito importante, mas eu não tinha a disciplina de ler. Importante por quê? Primeiro porque é um contato com alguém que passou muito tempo pensando sobre um assunto, né? Seja um romance, um livro de filosofia, um livro de psicologia, são os meus principais interesses, mas seja lá o que você gostar também, né? Essa pessoa que você está lendo, ela passou muito tempo considerando aquele assunto e ela condensou aquilo numa ideia para compartilhar com você. E o outro ponto é que ler é muito barato, né? Eu sei que nem todo mundo tem dinheiro para pagar livro, para ir para a biblioteca, né? nem sempre tem uma biblioteca por perto, mas se você pensar que um livro em média custa entre 40 e 60 reais, ele é muito mais barato do que uma saída para um bar, do que uma saída para uma festa, do que eu, por exemplo, que pago inteira no cinema. E ele vai te render aí pelo menos umas 4 a 6 horas em média de conexão com aquele autor, com aquela cabeça, né, que trouxe uma ideia nova para você. E esse ano eu li alguns livros interessantes, eu li 15 livros, não estou falando isso porque eu quero me gabar, né, tem gente que lê muito mais do que isso, mas é muito mais para você ver que um dia uma coisa que foi uma resolução, hoje é uma realidade. Ao longo desse ano eu não li tudo que eu gostava. Como eu escrevo, eu li coisas também como referência, pesquisa e tal, mas algumas dessas leituras aí me transformaram e são essas que eu vou trazer hoje. Vou trazer 3 livros importantes aí que foram necessários para mim ao longo de 2024. É uma opinião pessoal, né? Não quer dizer que é necessário que você leia esses 3, mas se você estiver procurando alguma coisa específica, eles podem ser um bom caminho. Vamos lá para o primeiro livro. O primeiro livro ele se chama Atenção Plena, eu vou deixar aqui a capa para você dar uma olhada. Esse livro é da Ellen Langer e eu descobri ele numa entrevista no canal do Rich Roll. A Ellen, ela é psicóloga do MIT e ela é a mãe do conceito de mindfulness, que você já deve ter ouvido por aí. Ela estuda basicamente qual é o papel das nossas percepções, da nossa mentalidade, na nossa tomada de decisão e na nossa realidade. Importante pra caramba, né? No final das contas, se você muda a sua percepção, isso é o que ela acredita, você muda os seus resultados. E ela baseia essa hipótese em diversos experimentos. Eu vou levantar 2 aqui que eu achei mais interessantes que tem no livro. O primeiro deles é o seguinte: ela convida umas camareiras que organizam, arrumam, né, limpam quartos em hotéis e tal, e ela explica para essas camareiras que o que elas fazem é atividade física, é como se estivesse malhando. E para as outras, que é o grupo de controle, ela não explica nada. E no final de um período ela vai medir essas 2 pessoas para ver como é que estão os indicadores delas, como se elas tivessem feito ou não atividade física. E no final desse período, o que ela percebeu foi as camareiras, para quem ela falou que o trabalho delas era atividade física, tiveram melhora no peso, melhora nas dimensões do quadril, melhora no IMC e melhora na pressão. Imagina, só porque elas mudaram a mentalidade delas em relação à atividade que elas estavam desempenhando. Um outro exemplo foi onde ela convidou pessoas idosas para um retiro de 5 dias. Essas pessoas tinham aí na faixa dos 70 anos e nesse retiro tudo era como se fosse 20 anos atrás para elas. Então não era como se elas tivessem 70 anos, mas sim 50 anos. Os programas de rádio, as fotos em volta, as revistas, a decoração do ambiente e o mais importante de tudo, elas não podiam falar para os outros como se no passado elas tivessem sido alguém. Tipo, 20 anos atrás eu era arquiteto, eu era engenheiro, eu era enfermeiro. Não, na verdade elas tinham que falar assim, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro. Então elas estavam encenando como se atualmente elas fossem quem elas eram há 20 anos atrás. E o grupo de controle apenas participou de um retiro aí de 5 dias convivendo e tal. O que ela descobriu ao final desses 5 dias, quando ela foi medir as pessoas, essas informações, essa experiência de mudança de mentalidade mexeu nas dobras cutâneas da pessoa, né? Esse é um indicador aí de saúde física, mexeu na força manual, que é outro indicador, e na audição, dentre outros pontos que eu não vou mencionar aqui. E aí você imagina o seguinte, como é que pode, né? A pessoa só mudou a mentalidade e isso mexeu no físico dela. E aí aqui eu trago uma pergunta interessante, né? Quem você seria se você mudasse a sua mentalidade? Você tem um monte de resoluções aí para 2025.
Se você mudar sua mentalidade como a primeira coisa, o que mais que vai acontecer? Isso é interessante pra caramba. Com isso eu não quero dizer que basta mudar a mentalidade que você vai perder peso, que você vai ganhar músculo, mas sim que às vezes a forma como a gente se percebe, ela deteriora o nosso corpo. Eu já passei muito tempo pensando assim, eu tô velho demais pra isso, eu tô cansado demais pra aquilo, e eu cheguei a ter uma vida sedentária, cheguei a ter uma hérnia que eu já não tenho mais, não que eu não tenha, mas eu não sinto mais essa dor, basicamente com o princípio de mudar a primeira mentalidade e depois mudar o comportamento. Mudança de comportamento nos leva pro segundo livro. O segundo livro se chama A Arte do Impossível, ele é de um jornalista chamado Steven Kotler, e basicamente o tema central do livro é o flow, que ele também em português a gente chama de fluxo. Flow é um outro termo que está aí na boca de todo mundo, né? Ele está na internet. A gente aqui no Brasil entende muito flow como trabalho, né? Como um elemento do trabalho, que é quando você entra numa concentração que aumenta o seu desempenho e a qualidade do que você está fazendo. Por exemplo, há muitos estudos que apontam que quando você entrou em flow no trabalho e alguém interrompeu, chamou para uma reunião, né? Atrapalhou ali o que você estava fazendo, você leva 30, 40 minutos para voltar para o flow, para você ver quão precioso é esse momento que você está concentrado. E aí eu entro num outro aspecto. O flow, acredita o autor, ele tem um componente evolutivo, que é como se a natureza tivesse embutido na gente isso para a gente desempenhar da melhor forma possível e alcançar os nossos objetivos. Esse livro, ele traz um monte de dicas para você definir os seus objetivos maiores e menores, organizar suas rotinas, preparar o seu corpo e sua mente para você florescer e desfrutar ao máximo das suas habilidades. E aqui eu vou trazer duas ideias, dentre as muitas que tem no livro, que me chamaram mais atenção. A primeira ideia é a do flow em si, porque às vezes a gente pensa assim, tá, legal, flow, mas como é que eu faço isso? Alguns componentes que ele traz no livro, para mim, são muito interessantes. O primeiro deles é motivação, depois prática e depois tempo de qualidade. Isso quer dizer o seguinte, que você vai entrar em flow muito mais facilmente se você estiver motivado, se a tarefa for uma tarefa apaixonante para você. Por exemplo, eu que gosto de cozinhar, quando eu entro na cozinha e começo a cozinhar alguma coisa, eu tô já em flow, já tô em zona de flow. É uma coisa que me interessa, o cheiro, a dinâmica, né, o resultado que eu alcanço. Depois a prática, porque para você entrar em flow, muitas vezes o começo vai ser difícil e você vai travar um pouco, você vai sentir uma resistência da própria atividade. E a prática, ela vai criar em você uma memória corporal e vai transformar aquilo numa segunda natureza. E por fim, o tempo de qualidade, que é, você precisa ter, para você praticar, você precisa ter tempo, não adianta você chegar para fazer uma coisa com pressa. E isso é uma coisa interessante porque você vê muito isso em pessoas que a gente chama de talentosas, que elas têm alto desempenho, você fala assim, essa pessoa aí, ela tem um dom. Mas da minha experiência e do que eu pude constatar no livro depois, não é bem um dom, né? Na maior parte das vezes, essa pessoa ou construiu ou recebeu as condições de entrar em flow. Ela teve tempo suficiente, condições suficientes para praticar aquilo até que aquilo se tornasse uma segunda natureza para ela. E um outro ponto importante ainda do flow, antes de ir para o próximo tópico, é você sistematizar esse processo. Porque muitas vezes a gente tenta ganhar uma habilidade nova, se desenvolver em alguma área, e a gente tenta de uma maneira um pouco caótica, e os primeiros resultados não nos surpreendem e a gente acaba se culpando por isso. Tipo assim, isso aqui não era para mim mesmo, não sei o que eu estou fazendo aqui. E na verdade, talvez um pouco mais de paciência ia te levar para o começo de algum resultado, para o começo de alguma fase onde você ia estar dominando aquele assunto. O segundo ponto interessante aí que ele traz no livro é a gratidão. Na verdade, tem vários outros pontos, mas para mim esses foram os mais importantes. Gratidão, para mim, sempre foi uma coisa de se suspeitar. Não que eu me sentisse um ingrato e tal, mas eu sempre pensei assim que era uma coisa um pouco abstrata, que tipo, agradecer por que se eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Mas no final das contas, gratidão é super eficiente. Eu testei vários dos exercícios do livro com resultados muito interessantes e eu vou dizer um pouco como é que ele trata a gratidão. Ele vê a gratidão como um elemento que muda o viés do seu cérebro. A gente tem uma área no cérebro feita para perceber riscos e possibilidades de dano, e essa área gera muita emoção negativa na gente. Possibilidades de emoção negativa geram ativação dessa área. Essa área do cérebro chama amígdala. É tipo a da boca, só que ela é no cérebro. E se ela estiver hiperativada, você vai estar o tempo todo em modo de sobrevivência. Não vai dar tempo de entrar em flow. Não vai dar tempo de você criar as condições, o tempo, a paciência para você fazer aquilo que você realmente quer. Então, o processo de gratidão, o que ele faz? Ele muda o viés dessa área para você começar a sentir assim, não, tá tudo bem, eu estou em condições, e aí o seu corpo, né, não é só a cabeça, o corpo também, ele embarca nesse processo de conectar com o que você está apaixonado, com o que você quer executar, com o que você quer desempenhar melhor. E um outro ponto que ele traz é que otimismo e confiança, frutos da gratidão, eles reduzem a ansiedade. Então imagina, né, você pratica um pouco de gratidão, os exercícios são na faixa aí de 10 minutos por dia, você vai praticando de pouco em
pouco, e chega uma hora que você se sente conectado para você fazer aquilo que você gostava, que você gostaria de fazer, você se sente apto. E eu digo isso por experiência própria, né? Eu li o livro e eu testei vários desses exercícios, me fizeram muito bem. Eu não estou dizendo que vai mudar de dia para noite, mas estou dizendo que é uma excelente oportunidade aí para você abrir as portas para suas resoluções desse ano. E por fim, um livro sobre resiliência. O nome desse livro é O Obstáculo é o Caminho e o autor é o Ryan Holiday. Ele é um jornalista que há alguns anos já faz uma curadoria aí de ideias do estoicismo, né? Ele se baseia muito no Marco Aurélio, no Sêneca, e eu sempre admirei o estoicismo. Sempre foi uma escola filosófica importante para mim, porque eu percebia que eu sozinho com as minhas ferramentas não era capaz de lidar com todos os desafios mantendo paciência, tolerância, temperança, né, resiliência, e o estoicismo é uma fonte, né, de todas essas características aí, e de muita tranquilidade também, que eu acho que é um elemento muito importante para quem quer realizar coisas nesse ano que está começando. Eu vou trazer duas ideias interessantes desse livro. De novo, né, o livro ele tem infinitas ideias construtivas aí para você, mas as que mais me tocaram foram essas duas. Vou começar com uma aspas dele que diz assim, ó: quando você tem uma meta, os obstáculos estão na verdade te ensinando a como chegar onde deseja. Eles estão abrindo o caminho. Interessante, né? Porque a gente normalmente pensa que um problema é para atropelar, tratorar, resolver o mais rápido possível. Eu, pelo menos, pensei assim por muito tempo. E posso dizer por experiência, pela minha experiência, que a maior parte das vezes que eu resolvi tratorar um problema, eu perdi para ele. Eu acho que os problemas, hoje eu vejo os problemas como lições. Eu quero A, o problema B está aqui, eu vou ter que me tornar C para alcançar esse objetivo que eu tinha. Não vai adiantar eu tentar brigar com o problema. Eu vou ter que aprender com ele, evoluir com ele, e até um ponto onde ou ele sai da frente, ou eu consigo transcender aquele processo que estava servindo como obstáculo aí para alcançar o que eu queria. E o segundo ponto tem muito a ver com força de vontade. Para mim foi um dos grandes aprendizados do ano passado. Talvez seja para você, por isso que eu estou aqui querendo compartilhar isso contigo, que é o seguinte, vou ler as aspas dele, depois eu vou simplificar um pouco essa frase. Ela é assim, ó: existem muito mais fracassos no mundo devido a colapsos da força de vontade do que jamais haverá devido a eventos externos objetivamente conclusivos. Simplificando isso é o seguinte: a gente perde muito mais vezes porque a gente desiste do que porque a gente é vencido. O que acontece? Você está num mundo onde você é pressionado por todos os lados, você às vezes não teve um treinamento, não teve a oportunidade de ter flow na sua vida, no começo, no meio e agora onde você está. E aí, um obstáculo que aparece num objetivo que você quer alcançar, ele te vence rápido, ou às vezes até você desiste, você se vence antes do obstáculo realmente mostrar a dificuldade dele, né? Ele cita aí uma história muito interessante do Fernão de Magalhães, em que o assistente dele dizia que a maior habilidade que o Fernão de Magalhães tinha, Fernão de Magalhães é um navegador, né, da Idade Média que descobriu várias áreas inóspitas aí do mundo, e a maior habilidade que esse navegador tinha era navegar com fome. Olha que coisa louca, não era se orientar, não era pilotar o barco, não era liderar a tripulação, era navegar com fome. E o que tem de lição aí pra gente? Que muitas vezes a gente já tá sofrendo com o obstáculo, com as dificuldades que a gente está vivendo, e a gente já está pensando a hora que a gente vai desistir. Em vez da gente pensar assim, não, eu vou mais um pouco, eu penso assim, se der mais um problema aqui, eu desisto. E isso para mim foi uma grande lição, né? Eu tive um ano aí com obstáculos, como eu imagino que você também teve, e eu tava, num dos maiores obstáculos, eu estava bem nessa parte no livro, e eu tive a oportunidade de falar assim, aqui eu vou navegar com fome até resolver. E posso dizer que resolvi. Eu não vou trazer o tema aqui para poupar o nosso tempo, para a gente focar na literatura, mas eu posso assegurar que esse raciocínio aí foi muito benéfico para o meu ano. E aqui a gente vai chegando no fim dessa análise dos 3 livros, né? Uma ideia interessante da Ellen, que é, mudando a nossa percepção, a gente muda o nosso destino. Não quer dizer que você vai mudar a sua percepção e ganhar músculo e ficar milionário, achar um marido, uma esposa amanhã, mas quer dizer que às vezes você vai se poupar de todos os problemas que você geraria se a sua percepção fosse negativa demais, fosse castigante demais, né? O outro raciocínio, que é do Steven Kotler, que é, você pode fabricar o seu fluxo, você pode fabricar as condições para você gerar o máximo de desempenho. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que você vai alcançar o desempenho, não adianta você se comparar com o desempenho alheio, mas quer dizer que você vai fabricar as melhores condições para o seu desempenho, e isso para mim, pelo menos, já vale muito. E o terceiro ponto, que já é do Ryan Holiday, é do Obstáculo ao Caminho, que é aprender a navegar com fome. Ou seja, é melhor você resistir e ter paciência até você ver qual é o resultado que nasce depois do seu esforço, do que você se deixar vencer pelos seus próprios medos e as suas próprias complicações.
Isso tudo não muda do dia para a noite, mas eu acho que o começo do ano é uma ótima época para a gente começar a se transformar, pensar na pessoa que a gente quer ser, a pessoa que a gente quer encontrar em dezembro desse ano. Como diria Aristóteles, um bom começo é metade do caminho. E você? Alguma dessas ideias aí parece útil? Me diz o que você achou aqui nos comentários, o que você está planejando para os próximos 12 meses. Eu estou aqui na torcida, eu espero que você realmente realize e eu espero que esses insights das leituras que eu fiz tenham servido de algum motivador aí para você começar a sua jornada desse ano de 2025. E não se esquece de curtir aqui e se inscrever no canal, porque pequenos gestos desses me ajudam a continuar trazendo o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.